Se a calibração de um instrumento de medição valida passado, como posso garantir que as medições ainda são confiáveis após a calibração? Essa é uma pergunta que poucos fazem e queremos responder nesse e-mail. Eu sou Marco, da aula na Metrologia. Você está no Metrologia na Prática, canal orientado a entusiastas e profissionais que atuam direto ou indiretamente com medição. Bom, já falamos por diversas vezes aqui no canal que a calibração valida passado, ou seja, quando você calibra um instrumento, o que você está fazendo efetivamente é determinar as características metrológicas do instrumento naquele momento. E se essas características atenderem ao seu critério de aceitação, significa que, pelo menos no que diz respeito ao instrumento, as medições executadas estão ok. Mas se a calibração valida passado e não futuro, e se eu determino uma periodicidade de calibração de 12 meses, como por exemplo, como eu posso confiar que os valores que ele apresenta ao longo do tempo são confiáveis? Bom, você faz isso através de ações programadas que garantam a confiabilidade metrológica dos instrumentos. Mas que ações são essas? Bom, antes de mais nada, o que nós precisamos fazer é dividir os instrumentos de medição em dois grandes grupos, que são os instrumentos de processo e os padrões. Nós chamamos de instrumentos de processo, instrumentos que são utilizados para medição de temperatura, umidade, características biomédicas, entre outras aplicações, ou seja, os instrumentos do dia a dia. Nesse caso, o que você precisa fazer efetivamente é uma manutenção periódica, que basicamente é a limpeza desse equipamento, até porque se você precisa efetivamente ter uma manutenção ou atuar nesse instrumento, ou seja, trocar a peça em fio, o ideal é que você mande para o fabricante ou para uma autorizada. E a outra é você checar ou fazer verificações intermediárias. E nesse caso, o que você precisa fazer é comparar os resultados com o valor que você está obtendo nessa verificação junto com o certificado de calibração. Um ponto interessante é que nesse processo, se você está executando ou executou 2, 3 verificações intermediárias e você está executando a sua terceira, você deve comparar com todas as medições anteriores, ou seja, comparar não só com o certificado, mas com as 2 verificações intermediárias que você fez anteriormente, porque todos esses valores eles precisam estar compatíveis, eles precisam ser, digamos que, iguais. Você vai ter ali uma certa diferença, mas tem que haver uma compatibilidade, ok? Bom, agora os padrões. Os padrões, nós chamamos de padrões de instrumentos utilizados como referência para a calibração de outros instrumentos. Eu vou deixar nesse link 2 ou 3 links, onde nós falamos sobre a execução da verificação intermediária e a seleção dos padrões. Bom, no caso dos padrões, além da limpeza e das verificações intermediárias da checagem, nós temos que realizar calibrações replicadas, uma comparação intralaboratorial e uma participação do ensaio de proficiência. Mas o que é uma calibração replicada? As calibrações replicadas, você executa a calibração desse instrumento mais de uma vez em um curto período de tempo. Então você, por exemplo, executa uma calibração hoje e a outra você executa amanhã, por exemplo. Já no ensaio, numa comparação intralaboratorial e no ensaio de proficiência, o que você faz é comparar valores. No intralaboratorial, o que você faz é comparar os valores entre as pessoas, entre os profissionais que executam a calibração, efetivamente. Então você tem 3, 4 pessoas que executam uma determinada calibração e você compara os valores entre esses profissionais. Os valores obtidos por esses profissionais precisam estar compatíveis, precisam ser idênticos. O mesmo para o ensaio de proficiência. A diferença é que no ensaio de proficiência você está comparando laboratórios. Então veja como é importante você ter um ensaio intralaboratorial, porque significa que qualquer um dos profissionais que estão executando uma calibração, estão executando aquela calibração, se eles estiverem compatíveis, se aqueles valores forem compatíveis, significa que você tem um valor do laboratório. E aí qualquer profissional que executar, se o teu ensaio de proficiência for compatível,
significa que está tudo ok dentro do laboratório. Agora, se você tiver em um ensaio de proficiência, tá, uma incompatibilidade, ou seja, quando você comparar o valor que você está declarando, você laboratório está declarando, com valores de outros laboratórios, tá, se o teu valor não for compatível, for incompatível, um dos problemas pode ser o teu profissional. E aí tem que descobrir efetivamente, tem que fazer uma análise para saber qual é a causa raiz, onde está errando. E veja, nós estamos falando aqui, eu citei aqui a questão de profissional, mas às vezes pode ser inclusive a metodologia de cálculo, tá? É necessário realmente com que se faça uma análise, tá, para identificar qual é a causa efetiva do problema, tá? Mas tenha muita atenção a isso, tá? Toda vez que você participar de um programa de ensaio de proficiência, faça um intralaboratorial primeiro, tá? É fundamental, porque, como eu disse, é com ele que você vai efetivamente descobrir, né, e entender onde está, e se você está compatível ou não, se os seus valores são confiáveis, os valores que você está declarando como laboratório são confiáveis, independente de quem efetivamente esteja executando a calibração. E como é que você determina, né? E aí é o grande ponto, né? Como é que você determina se os valores são compatíveis ou não são compatíveis? Bom, para isso nós usamos o erro normalizado. O erro normalizado é uma equação onde você compara o erro e a incerteza de quem está executando aquela calibração, seja um profissional, seja um laboratório, com a referência, seja um profissional, seja um laboratório. O erro normalizado ele precisa ser igual ou inferior a 1 para que seja compatível. O grande ponto e a grande questão nesse caso, tá, é que quanto mais próximo de 0, maior a compatibilidade. Quanto mais próximo de 1, menor a compatibilidade. Tá? E como nós falamos, acima de 1 significa que os valores estão incompatíveis. E aí nós voltamos ao ponto que, ou seja, vai ser necessário fazer um estudo, né? Abrir uma não conformidade em alguns casos, mas fazer um estudo para identificar efetivamente qual o problema que existe, se é um problema relacionado ao treinamento, se é padrão, se é cálculo, enfim, tá? O que realmente está gerando, está sendo como causa raiz essa incompatibilidade entre os valores. Tá? Nós vamos deixar na descrição desse vídeo, tá, o erro normalizado, a fórmula e efetivamente o que significa cada item da fórmula, para que você possa fazer essa comparação. Ok? Coloca nos comentários aqui, se você tiver dúvida, faça um comentário para que nós possamos estar aí interagindo. Tá? E se esse vídeo foi interessante para você, se ele fez sentido para você, dá o teu joinha, clica no sininho, compartilha com outro profissional que também busca informações relacionadas à metrologia e nos vemos em breve. Tchau!